Você já parou para pensar que as suas emoções funcionam como códigos? Camila, como assim? É como se o seu corpo ele estivesse mandando mensagens para você o tempo inteiro. Só que muitas vezes as pessoas não sabem ler esses códigos e não entendem o que as emoções querem dizer. Na verdade, a maioria das pessoas sente raiva, tristeza, alegria, medo, mas não faz ideia do que essas emoções estão tentando comunicar ou para que elas servem. E é justamente isso que você vai aprender a fazer aqui nessa aula, a decodificar, a entender, a traduzir as suas emoções. Porque quando você aprende a decifrar sua emoção, suas emoções, você acessa um outro nível de consciência sobre você e sobre as pessoas também. Ah, só para reforçar aqui, anota isso. Emoção sem consciência vira reação sem controle. E o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que elas explodem de raiva e depois se arrependem. Tem gente que sente tristeza, mas sempre finge que tá tudo bem. Tem outras que sentem medo e se acostumaram com isso como se isso fosse normal. Mas isso não é normal. Isso é falta de entendimento, de conhecimento e de autoconhecimento. Então, a partir de agora, você vai entender como as nossas emoções funcionam, né? Como elas funcionam, que mensagens são essas que elas estão transmitindo para nós, e você vai entender a função de cada uma das emoções. Elas não existem por acaso, elas são sinais de alerta, elas funcionam como uma bússola para o seu cérebro. Então, para a gente começar aqui a decodificar as emoções, pega papel e caneta. Nesse momento, pausa esse vídeo, pega papel, caneta para você já começar a anotar. Quais são as 4 emoções primárias que eu vou te apresentar aqui e o que elas estão querendo te dizer? E a primeira que eu quero trazer aqui para você é a emoção da alegria. A alegria é a emoção da expansão, do entusiasmo, da motivação e do prazer. É ela que te move a querer repetir algo que foi bom para você. Por exemplo, sabe quando você vai viajar para um lugar novo, um lugar incrível, que tudo parece lindo? A comida, as pessoas, a cultura, os lugares que você vai, as paisagens, tudo é muito interessante. E por que isso acontece? Porque a alegria ama algo novo. Ela se alimenta da novidade, da descoberta, do prazer. Só que é aí que muita gente se complica sem perceber. Como a alegria é a emoção da novidade, muitas pessoas acabam se desmotivando quando não tem mais novidade, quando elas caem na mesmice ou na rotina. É aí que muitas abandonam relacionamentos que estão esfriando, procrastinam projetos que são considerados chatos. É como se essas pessoas só conseguissem agir quando elas estão alegres e motivadas, e isso é um grande erro. Porque a alegria, ela não precisa e ela não deve ser uma condição para você fazer as coisas. Senão a gente não sairia do lugar. Nós não estamos alegres o tempo todo. Um outro erro que muitas pessoas cometem é reagir de forma exagerada diante dessa emoção. Tem gente que quando sente alegria, elas exageram, bebem demais, fazem piadas desnecessárias, passam dos limites, gastam o que não tem, falam sem pensar, agem por impulso. Uma outra forma de lidar não tão bem com a alegria são pessoas que, por exemplo, usam a alegria como uma máscara. Elas fazem piadas, aparentemente estão sempre bem, mas no fundo só estão usando a alegria como uma máscara porque estão escondendo uma determinada tristeza ou uma dor. O grande código, o grande segredo da alegria está em você saber usar ela com equilíbrio na sua vida, deixando ela bem direcionada. Por exemplo, se a sua rotina estiver sem graça, sem novidade, não fuja dela. Mude a forma de fazer as coisas. Faça uma mesma coisa de formas diferentes, de modos diferentes. Se o seu relacionamento não está como você gostaria, está maçante, está desafiador, experimente fazer algo novo. Traga a alegria para dentro do seu relacionamento com sabedoria. Busque prazeres simples que reacendam a alegria dentro de você. Aprenda na sua vida uma nova habilidade, um novo idioma. Ou seja, eu gosto muito de fazer uma pergunta que diz assim: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Reflita nessa pergunta. Qual foi a última vez que você se sentiu alegre e genuinamente alegre? E como você reage quando você está alegre? Você exagera, você equilibra isso na sua vida? Pensa como você tem utilizado a emoção da alegria na sua vida e o que ela está tentando te dizer. Muitas vezes você vai descobrir que você se sente alegre nas pequenas coisas, com uma nova habilidade que você não conhecia. Então comece a decodificar essa emoção nas áreas da sua vida.
Vamos para a segunda? A emoção da tristeza. Ninguém gosta de se sentir triste, na verdade, mas essa emoção ela é muito interessante, porque ela é a emoção da pausa, da reflexão e do aprendizado. Ela aparece na sua vida para te dizer assim: ei, olha aqui, tem algo errado aqui, olha para isso. Imagine o seguinte, que você se sinta triste em relação ao seu casamento. Nesse caso, a tristeza está te mostrando que há algo errado ali que precisa ser visto, que precisa de atenção. O que precisa ser resolvido entre o casal, no relacionamento? E olha, o fato de você não resolver, de você deixar para lá ou deixar para depois, faz com que novas crises apareçam ao longo do tempo, quando você vai empurrando essa tristeza, isso vai te incomodando ao longo do tempo e vai virando uma bola de neve. Por isso, a tristeza precisa ser vigiada, porque ela está dizendo para você, como um sinal de alerta, que há algo prejudicial, que algo precisa ser resolvido. Essa emoção também aparece quando a gente perde um ente querido, quando alguém importante para nós, ou nós mesmos sofremos um dano, quando a gente se compadece em relação a alguém. E nesse caso, nós precisamos repensar a maneira de viver, de lidar com a vida, talvez repensar as nossas escolhas. E olha, importante dizer também que há pessoas que não lidam bem com a emoção da tristeza ou elas querem fugir desse sentimento, porque normalmente ele está associado a uma dor, a um desconforto, mas essa emoção ela vem para ensinar muito. Coisas que você não aprenderia se você estivesse num momento bom da sua vida, alegre, você aprende num momento de dor, você aprende num momento de tristeza e profunda tristeza. O que acontece é que muitas pessoas vivem a tristeza de uma forma profunda, ficam muito tempo mergulhadas nessa emoção, com muita intensidade e normalmente apegadas ao sofrimento, apegadas àquilo que estão enfrentando diretamente ao problema e não resolvem aquilo que precisa ser resolvido dentro delas ou tomam uma atitude para resolver alguma situação. E quando você se mantém na tristeza por muito tempo, de uma forma intensa, ela produz uma química na sua mente de desmotivação, desânimo, excesso de sono, preguiça, falta de perspectiva de vida. Por isso, os conflitos internos precisam ser resolvidos e ressignificados dentro de nós. Por isso, precisamos ter a atitude frente à tristeza, a atitude de resolver os nossos problemas para que ela não permaneça de forma destrutiva na nossa vida. E a reflexão aqui é, o que você faz quando você está triste? Aliás, o que te deixa para baixo? Anota aí quais são os fatores que te levam a se sentir assim. Agora vamos para a emoção da raiva. Olha, a raiva, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é a emoção da destruição. Muitas pessoas, quando estão com raiva, se descontrolam. Algumas partem para agressão física, verbal, elas se automutilam, quebram itens materiais, gritam, elas têm um comportamento prejudicial em um momento de alta tensão emocional, ou seja, utilizam a raiva de forma destrutiva. E por que isso acontece muitas vezes? Porque a raiva é uma emoção muito potente. Mas, se você não souber lidar com ela, isso pode trazer consequências graves, não só para você, mas para as pessoas também ao seu redor. Pensando na raiva, tem uma analogia que eu gosto muito, que faz todo sentido aqui, que é uma história que diz assim, o João ele era um menino muito impulsivo, ele reagia muito sem pensar, ele xingava, gritava, explodia por pequenas coisas. E o pai do João, vendo ele assim, que isso prejudicava ele mesmo e até as outras pessoas ao redor, disse assim, filho, a partir de hoje, toda vez que você sentir essa raiva, se descontrolar, você vai bater um prego na madeira. Deu para ele um saco de pregos, martelo e uma estaca de madeira. Toda vez que o João ele se sentia com raiva, ele queria explodir, ele ia lá e martelava o prego na madeira. Só que chegou um tempo que ele percebeu que martelar era cansativo demais. E ele começou a pensar 2 vezes antes de explodir. E um dia ele conseguiu passar muito tempo sem explodir, sem bater um prego naquela madeira. E aí ele chegou para o pai para contar essa novidade. E o pai dele disse o seguinte, muito bem, meu filho, agora que você já está conseguindo controlar a sua raiva, resolver as suas questões, você vai remover o prego daquela madeira. E João foi tirando os pregos. E aí, quando já não restava mais nenhum prego, o pai se aproximou, levou até ele e disse o seguinte, filho, quando você remove os pregos, o que fica na madeira? E aí o filho responde, olha, ficam os buracos. E o que ele quis dizer com isso? Quando você reage com raiva, muitas vezes sem pensar, fala e depois se arrepende,
reage de uma forma muito impulsiva, ou quando você guarda muita coisa para você, você está batendo pregos na madeira, mas quando você tira isso, algumas marcas já ficaram, tanto em você quanto na outra pessoa. É por isso que a gente precisa utilizar a emoção da raiva de uma forma que ela não é destrutiva para nós, mas que ela é construtiva. Ou seja, eu preciso aprender a canalizar essa emoção, a entender o que ela está me dizendo. Por isso é importante que você tenha clareza de uma coisa. A raiva, ela vai aparecer na sua vida em algumas situações. A emoção da raiva, ela pode surgir quando você se sente ameaçado de alguma forma. Quando a sua integridade física, emocional, algo importante e valioso para você está em risco. Um exemplo disso é quando alguém fala mal ou fere uma pessoa ou aquilo que é importante para você. E o segundo motivo é quando algo frustra as suas expectativas ou algo não saiu como você gostaria ou como você planejou. A questão principal aqui é entender o que está por trás da raiva, que ela não é a sua inimiga. Ela está tentando te mostrar algo importante, algo que te incomoda, que o seu limite foi ultrapassado ou algo que você precisa mudar ou melhorar na sua vida. Por isso, reflita. O que te faz sentir raiva? E principalmente, como você reage a essa emoção. E por último, vamos falar sobre a emoção do medo. Essa emoção é responsável por preservar a nossa vida. Se a gente não tivesse medo, a gente poderia se arriscar facilmente sem calcular os riscos e as consequências daquilo que a gente faz. Por isso é uma emoção importante para preservar a nossa vida. Só que ela também serve como um alerta a algum tipo de ameaça. Imagine o seguinte, que uma pessoa ela pode ter medo de um cachorro porque ela vivenciou uma experiência traumática ruim, ou porque também ela ouviu um relato assim negativo a respeito do cachorro. Ou seja, diante de uma ameaça, o medo ele tende a proteger. Nesse caso, a pessoa viveu uma situação ou o medo foi transferido a ela. Isso significa que os nossos medos, eles têm a tentativa inconsciente ou consciente de nos proteger diante de uma ameaça que é real, ou você viveu, ou é aprendida, ou alguém passou para você. Isso significa que sim, os nossos medos podem ser aprendidos. Eles podem vir tanto de experiências próprias, quanto serem transferidos de alguém para nós. Nós podemos ter medos físicos, como medo de água, de nadar, medo de avião, medo de altura, ou medos emocionais, como medo de errar, de ser criticado, rejeitado, medo do que as pessoas vão falar, do que elas vão fazer e por aí vai. Apesar do medo ser uma emoção necessária para a nossa sobrevivência, esse medo não pode nos paralisar. E é aí que está a grande trava da maioria das pessoas. A grande maioria não age, não atinge o próprio potencial ou não conquista os sonhos porque estão travados por medos. Principalmente aqueles medos considerados emocionais. Medo de se expor em público, medo do julgamento, medo da crítica, e esse medo se transforma em um sabotador. Ao invés desse medo ser um motivador, ele se transforma em sabotador, em uma trava, e é aí que está o grande problema. Porque o medo, ele tem alguns códigos por trás disso. Ele pode tanto ativar o seu modo sobrevivência e te proteger, ou ele pode também travar você, e se você não souber como superar essas travas, você fica paralisado ou estagnado diante da vida. Então anota isso, o medo ele pode ser o seu inimigo, ou você pode utilizar essa emoção a seu favor, dependendo da forma como você reage a essa emoção, se ela te trava ou te impulsiona. Agora pensa aí, quais medos têm limitado a sua vida? O que você tem feito ou deixado de fazer por conta de alguns medos? Anota, traz para a consciência, reflita sobre isso e principalmente o que você tem feito ou deixado de fazer por conta desses medos. E olha, agora que você já entendeu cada emoção, o que elas estão tentando te dizer, fica muito mais fácil observar o seu comportamento e mudar o que precisa ser mudado, melhorar o que precisa ser melhorado. Seja tomar decisões melhores ou reagir de uma forma positiva para você e positiva para outra pessoa. Por isso, na próxima aula, você vai aprender como aplicar esse entendimento na prática. Como melhorar os seus relacionamentos com as pessoas ao seu redor, com os seus familiares, no seu trabalho, no seu dia a dia. Você está começando a decifrar o código das suas emoções para transformar a sua vida. Eu te vejo na próxima aula.